Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que o Senhor continue a conduzir os nossos lares de acordo com a sua vontade. Nós estamos hoje tendo a oportunidade de ter mais uma aula de escola dominical, ainda seguimos no sistema remoto, online, mas não menos edificados e abençoados do que se estivéssemos presencialmente. É lógico que presencialmente nós teríamos a oportunidade de discutir, de tirar as dúvidas, questionamentos, trocar experiências. Infelizmente, isso não nos é permitido através do sistema online. Entretanto, pelo menos o conteúdo daquilo que era proposto a ser passado presencialmente, nós estamos então direcionando aos irmãos através da forma online. Hoje nós estaremos entrando no aspecto direcionado aos filhos, estamos falando aí sobre resolução de conflitos e a escolha do pacificador no ambiente familiar. E hoje, especificamente, nós então iremos falar sobre ensinando os filhos a serem pacificadores. Antes disso, então, nós vamos orar e logo depois, então, nós iremos começar a nossa aula. Eis o tema, ensinando os filhos a serem pacificadores. Oremos. Pai Celestial, nós oramos ao Senhor e pedimos a Ti que abençoe, Pai Santo, os esforços, abençoe as aulas que estarão sendo ministradas agora no horário de escola dominical. E que a Tua boa mão, Pai Santo, possa usar a internet, as aulas remotas, online, para abençoar, Pai Santo, as vidas dos irmãos, as famílias, dos lares que estarão conectados e assistindo e participando destas aulas. Abençoe, Pai Santo, a nossa classe, abençoe o conteúdo que será ministrado agora, abençoe a vida de cada irmão que estará recebendo. Nós assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estaremos hoje então falando sobre ensinando os filhos a serem pacificadores. Eu tenho convivido com duas filhas, uma de 4 anos e uma agora que acabou de completar um ano e 2 meses. E eu tenho percebido que mesmo pequenas, elas sabem muito bem como brigar uma com a outra. Por que isso? Porque filhos não precisam de professor para criarem conflitos, né? Eu tenho observado como lá em casa na dinâmica, às vezes a Adele pega um brinquedo e de repente no meio de 100 brinquedos, a Clarice também se interessa pelo mesmo brinquedo que ela. E aí vai ali, tenta tomar, ou às vezes acontece o inverso, né? Uma não pode ver a outra brincando com um tipo de brinquedo que pronto, o conflito já está instaurado. Uma vai querer tomar da outra e aí começa toda aquela briga. É fato que filhos são bênção e continuarão sendo se nós, pais, os educarmos para amar e confiar no Senhor. Só que nós temos que entender, queridos, que do mesmo modo que todos nós, pais, nascemos pecadores, os filhos também são pecadores. Então entenda que filhos, como nós pais, também padecemos do mesmo mal espiritual, ou seja, os seus corações e mentes, assim como o nosso, nós pais, naturalmente se inclinam para o mal. Então, o padrão de comportamento pecaminoso que os nossos filhos apresentam em casa, isso aqui é um ponto importante, eles tendem a se replicar fora de casa. Então, às vezes nós pensamos assim, olha, o comportamento pecaminoso que o meu filho aprendeu fora de casa, ele está replicando dentro de casa. Eu quero que você entenda que é justamente o contrário. Por exemplo, se o seu filho tenta controlar você, pai, tenta controlar você, mãe, tenta controlar todas as situações do seu lar, criando mentiras, às vezes para se safar de disciplinas, este padrão será refletido e replicado lá fora. Eu creio que os nossos filhos, meus irmãos, primeiramente, praticam seus pecados em casa, porque é um ambiente que eles encontrarão muito mais misericórdia do que fora de casa. Então, primeiramente, os nossos filhos testam em casa. Se colar, então eles seguem com esse padrão para fora de casa. E, geralmente, este padrão para ser testado fora de casa, ele tem que ser aperfeiçoado dentro de casa. Então os nossos filhos testam várias e várias vezes, deixando aí às vezes você pai, às vezes você mãe, extremamente esgotados, tentando corrigi-los, tentando pastoreá-los. Por isso que hoje nós iremos pensar nessa ótica aqui. Nós vamos falar sobre criando filhos
pacificadores. Há um texto lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, em que Jesus Cristo coloca o comportamento do cristão na perspectiva correta. Jesus fala sobre resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 21, nós vamos ver que o apóstolo João, pegando do ensino de Cristo ali de Mateus, dos evangelhos, ele replica isso em sua carta, dizendo justamente isso, que nós devemos amar a Deus demonstrando amor pelo próximo. Temos este mandamento de Deus, é o que diz o apóstolo João, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É interessante porque João, na sua carta, vai dizer que se nós amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Porque como que nós dizemos que amamos a quem nós não vemos e não conseguimos demonstrar amor para com aqueles que nós vemos? Então, entenda que em um mundo caído, tal amor, queridos, pelo próximo não acontece naturalmente. Entenda que neste mundo caído, ninguém precisa nos ensinar a ser egoístas. Ninguém tem que nos ensinar a colocar o eu em primeiro lugar, porque nós não precisamos de instruções que nos ensinem a ser egoístas. E eu te digo uma coisa: se você não sabia disso antes de ter filhos, você certamente o sabe agora. Ninguém tem que ensinar os seus filhos a serem pecadores. Ninguém tem que ensinar os seus filhos a serem egoístas. Ninguém tem que ensinar os seus filhos a dar birra, a brigar, a mentir, a tentar manipular. Ninguém precisa ensinar. Seu filho é tão pecador quanto você. E isso ele aprende sozinho. Só que Deus, em sua graça, envolveu nós, pais, nesse processo educativo. E o que é mais interessante é que Deus usa os pais para exemplificar e ensinar os filhos a como amar a Deus e como também amar o próximo. Então, como pais, nós precisamos, com a ajuda de Deus, ensinar os nossos filhos a respeitar os outros, a conviver com os outros, a honrar aqueles que merecem honra, a cuidar daqueles que estão à nossa volta. E o mais importante, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar o próximo, amar os outros. Então, de forma simples, queridos, os nossos filhos precisam ser ensinados a serem pacificadores. E aí que entra a responsabilidade de você como pai, de você como mãe, de nós como pais. Nós precisamos ser seus professores. É fato que nas nossas igrejas, a escola, se for uma escola cristã onde o seu filho estuda, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos o privilégio, aqueles que têm condições de colocar os seus filhos para estudar no IP, uma escola confessional. Igrejas e escolas cristãs podem contribuir com essa meta, mas quando se trata de instruir os nossos filhos para se relacionarem bem com os outros, resolverem conflitos sozinhos entre si, os pais devem assumir a responsabilidade primária de exemplificar e de ensinar como amar a Deus e ao próximo como Deus ordena. Aí nós podemos ver a 1 João 3:23, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, em que Deus instrui o seu povo. E nessa instrução Deus coloca a responsabilidade sobre os pais, de inculcar na cabeça do filho que ele tem que amar primeiramente a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, deixe-me dizer uma coisa importante aqui. Para criar filhos pacificadores, pai, mãe, entenda, a escola, a igreja pode lhe ajudar nesse processo, mas a responsabilidade primária e principal recai sobre o pai e sobre a mãe. Então, às vezes, nós caímos, eu vejo vários pais cometendo esse erro. O pai pensa que o simples fato de pegar o filho no domingo, trazer para uma escola dominical, pegar numa sexta-feira, pegar num sábado, trazer para as programações das sociedades internas da igreja, trazer para uma escola bíblica de férias, trazer para o culto à noite, pronto, está resolvido o problema. Esses poucos minutos que o meu filho vai passar na igreja é o suficiente para que ele se transforme em um amante de Deus e um amante do próximo. Não, negativo, né? Digo para você que tudo isso que nós citamos aqui faz parte do processo de instrução e educação do seu filho na fé cristã. É importante você zelar por isso. Entretanto, não adianta nada se o seu filho tiver tudo isso aqui,
mas se em casa você, como pai, negligencia com o ensino, com a instrução, com o exemplo, como seu filho deve amar a Deus e amar ao próximo. Então, digo para você que cumprir essa importante responsabilidade, você pai, você mãe, vocês precisam aprender a ver o assunto da mesma forma que Deus enxerga. Então, olha que ponto interessante aqui. Nós muitas vezes não olhamos para a educação dos nossos filhos, nós não pensamos em instruí-los a serem pacificadores, porque nós não enxergamos os nossos filhos e não enxergamos a educação dos nossos filhos como Deus requer de nós. Nós temos uma visão extremamente humanista de como criar os filhos. E digo para você que as Escrituras não apenas nos mostra que os nossos filhos é uma herança que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo não é uma herança para cuidarmos do jeito que nós queremos. É uma herança que Deus nos dá, mas Deus nos dá na sua palavra diretrizes de como cuidar, de como tratar, de como educar, de como ensinar essa herança preciosa que são os nossos filhos que Deus nos deu. E dentro, queridos, dessas diretrizes que Deus nos dá na sua palavra, de como devemos cuidar da herança que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos, através da Bíblia. Deus nos ensina que relacionamentos invariavelmente acarretam conflitos. E ao mesmo tempo, Deus também nos ensina a como reagirmos e ensinarmos os nossos filhos a tratar esses conflitos de forma construtiva, de forma que glorifica a Deus. Ou seja, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos exorta a pai e mãe a criar os nossos filhos como pacificadores. Mas nós temos que entender o seguinte, então: se nós temos que criar os nossos filhos para sermos pacificadores, então nós temos que pensar numa ideia de equipar os nossos filhos para a vida. E deixa-me te falar uma coisa interessante, que visto que conviver nesse mundo, nós já temos falado isso aqui várias vezes nas aulas anteriores, né? Conviver nesse mundo é o tempo inteiro você estar convivendo com a potencialidade de conflitos. O tempo inteiro nós estamos trombando com conflitos. Como eu já disse aqui, conflito não avisa quando vai acontecer. Os conflitos acontecem. Então, ser um pacificador é o segredo para o sucesso, não apenas na vida cristã, mas na vida como um todo. Eu quero que você entenda que as habilidades para ser um pacificador é algo importante para o cristão em uma cultura ímpia. Mais do que isso, você pode muito bem estar nos ouvindo ou nos assistindo, você pode não ser cristão, você pode não ser protestante, evangélico, os seus filhos podem não seguir a fé evangélica, mas eu quero lhe falar que as habilidades para ser um pacificador, elas refletem não apenas para a vida do cristão, mas para a vida como um todo. Obviamente que o cristão ele se torna pacificador por conta da pacificação que Cristo realiza na sua vida, levando-o a de fato estar em paz com Deus e agora em paz para com o próximo. Entretanto, as habilidades que Deus nos mostra que é característica de um pacificador, reflete não apenas na vida espiritual do seu filho, mas na vida como um todo. Eu quero lhe dar dois exemplos bíblicos, Daniel e Esther. Daniel e Esther viveram em uma cultura ímpia. Só que o que é mais extraordinário na vida desses dois servos do Senhor é que mesmo quando enfrentaram conflitos de vida ou morte, os dois não comprometeram a sua integridade espiritual ou o seu compromisso com Deus. Eles confiaram em Deus e praticaram algumas resoluções de conflito mais habilidosas registradas na Bíblia. E por incrível que pareça, os dois não só sobreviveram a esses conflitos tensos que eles enfrentaram, mas ao mesmo tempo, queridos, prosperaram. Enquanto Deus abençoava os seus esforços, ao mesmo tempo Deus os trouxe ao auge da influência na sociedade ímpia em que eles viviam. Então, se os nossos filhos aprenderem essas habilidades enquanto jovens, essas habilidades de serem pacificadores enquanto jovens,
Eles poderão e serão usados por Deus de uma maneira extraordinária para influenciar na vida ministerial, na vida política, na vida profissional, na vida familiar. Então compreenda que aquilo que nós fazemos pelos nossos filhos, no que diz respeito a um legado espiritual, principalmente na área da pacificação, vai refletir não apenas na sua vida espiritual, na sua vida cristã, mas na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sociedade como um todo. Essa semana eu estava vendo aí as repercussões por conta tanto da CPI da Covid, quanto aí daquela, na semana passada, né, aquela operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro lá no Jacarezinho, né? E eu fiquei pensando, né, como que nós, como cristãos, no meio desses conflitos que nós estamos vivendo hoje no país, como que nós temos influenciado tão pouco? Às vezes é triste, lamentável pensar que alguns cristãos até ocupam cargos extremamente importantes nessas áreas, na área jurídica, na área política, mas a influência que eles exercem é extremamente medíocre, mediana, frágil, fraca. Então, meus irmãos, eu digo para você, e aí com tristeza no coração, porque nós temos que reconhecer as nossas falhas, é que as nossas crianças, elas precisam aprender a partir de nós que ser pacificador é um grande testemunho cristão. As crianças precisam aprender que ser um pacificador é essencial para o seu testemunho cristão. Meu querido irmão, se os nossos filhos, se nós estamos em desacordo com aqueles que estão à nossa volta, as nossas tentativas ou as tentativas dos nossos filhos de testemunhar de Cristo fracassarão. Mas se os nossos filhos aprenderem conosco como amar e como reconciliar-se com aqueles que os ofenderam, os outros serão capazes de acreditar quando eles falarem a respeito do amor e a respeito do perdão de Deus. Nós, queridos, precisamos ensinar aos nossos filhos que ser pacificador é um ingrediente básico para um futuro abençoado. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que ser pacificador é um ingrediente necessário para um casamento feliz, para a constituição de uma família extremamente abençoada. Entenda que o seu filho não sabe disso ainda, mas nós que somos casados já sabemos que o casamento transforma a vida de dois pecadores em um convívio muito próximo, onde os nossos desejos egoístas se chocam a cada dia um com o outro. Então, eu sei que você que está me assistindo e você que é casado, você não vive num mundo diferente do meu. Nós vivemos nesse mundo caído e às vezes os meus desejos egoístas entram em atrito com os desejos egoístas da minha esposa. Às vezes, as tensões que são criadas no casamento é por conta de tensões que existem como fruto do pecado que existe em nosso coração. Então, compreenda que os nossos filhos não sabem disso, mas nós sabemos que esse atrito, né, que existe por conta do pecado do coração do pai, no coração da mãe, isso intensifica quando Deus adiciona pequenos pecadores no ambiente familiar. Nós às vezes pensamos, né, que às vezes você que está nos assistindo nessa manhã, pode ser que você ainda não tem filhos, já casou, mas não tem filhos. E você deve estar pensando, poxa, quando o filho chegar, vai resolver todos os problemas conjugais. Não, os filhos vão intensificar esses problemas conjugais. Porque outrora problemas que não existiam entre o casal passam a existir por conta dos filhos. Onde educar, que forma educar, que roupa vestir, que médico levar. Então, assim, são coisas, situações que os filhos trazem para o ambiente familiar. Entenda, nós não estamos falando que isso é ruim, né? O que os filhos proporcionam a um casal é algo extraordinário, mas estou apenas evidenciando que se você tiver na sua cabeça de que, olha, quando tivermos filhos, os nossos problemas conjugais serão resolvidos, eles não serão, eles serão intensificados. Por isso digo para você, pai, se você quer que os seus filhos glorifiquem a Deus, que tenham um casamento duradouro, que tenham um casamento próspero, que tenham uma família abençoada, você tem que ser alguém que o ensine e o equipe para ser um pacificador.
Nós às vezes queremos que os nossos filhos sejam produtivos na igreja, sejam produtivos para a sociedade, sejam contribuintes para o mundo em que eles estão inseridos, mas nós nos esquecemos que cabe a nós equipá-los para este mundo. E uma das coisas que nós temos que lutar para equipar os nossos filhos é que eles desenvolvam habilidades pacificadoras. Além disso, queridos, nós temos que entender um aspecto importante. Ser pacificador provém da fé. Eu já disse para vocês aqui que ser pacificador não é um comportamento natural do ser humano. Por causa do pecado, nós não colocamos os interesses do nosso próximo, do nosso irmão, dos nossos adversários, se podemos assim dizer, no mesmo nível que os nossos. Também não é natural, queridos, para nós procurar soluções para os conflitos que beneficiam ambas as partes. Às vezes nós queremos resolver o conflito, mas, como nós já falamos aqui em várias aulas, né, as motivações erradas ou as formas erradas de tentar resolver um conflito. Nós queremos resolver o conflito, mas nós queremos puxar sempre a corda para o nosso lado. Nós queremos resolver o conflito. Poxa, pastor, eu sou piedoso, eu vou resolver o conflito para a glória de Deus. Você fala que é para a glória de Deus, mas o seu coração está dizendo, olha, eu não posso ceder. Se eu ceder, eu vou passar como fraco. Né? Não, jamais. Então, eu vou resolver esse conflito, mas eu vou resolver mostrando para ele que eu sou forte, mostrando para ela que quem manda sou eu, mostrando para ela que eu não levo desaforo para casa. Então, compreenda que não é normal a nós desenvolvermos as características ou habilidades de sermos pacificadores. A tendência do eu, primeiro, é ainda, vamos dizer assim, é ainda agravada porque nós somos constantemente bombardeados aí, diariamente, com a mídia, a televisão, os filmes, né, a internet, exalta a atitude de fazer qualquer coisa que seja necessária para ter as coisas à sua maneira, mesmo que isso envolva violência ou abandono de compromissos ou relacionamentos. Então, o tempo inteiro nós somos fomentados a pensar mais em nós do que no próximo. Nós somos fomentados o tempo inteiro a amar mais a nós mesmos do que o próximo como a nós mesmos. E aí, queridos, entenda que a pergunta que temos que fazer é o seguinte: pastor, ok, mas como é que eu, como pai, como mãe, eu posso remar contra essa maré e ajudar o meu filho a desenvolver o caráter de um pacificador? Para começar, para ser um pacificador, você precisa estar em Cristo. Compreenda isso, que a exigência mais importante para ser um pacificador é você, pela fé, estar em Cristo. E quando você está em Cristo, você passa a entender quem você é em Cristo. Quero lembrar aqui Colossenses capítulo 3:12, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, o verdadeiro pacificador é guiado, motivado e habilitado por sua identidade em Cristo. E aqui é uma coisa muito interessante, porque nós nos esquecemos que os imperativos de Deus, eles vêm sempre acompanhados dos indicativos. Ou o inverso, os indicativos vêm acompanhados dos imperativos. Ou seja, quem nós somos em Cristo é que nos habilita a cumprir os mandamentos de Cristo. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós temos a habilitação de Cristo através do Espírito Santo para cumprir aquilo que Ele nos ordena. E compreenda que essa habilidade e essa identidade, né, é baseada sobre a fé, na promessa mais incrível que já ouvimos, que Deus perdoa os nossos pecados, Deus fez paz conosco, Deus levantou a bandeira de paz para conosco por causa da obra redentora e salvadora de Cristo Jesus. Romanos fala que agora nós temos paz para com Deus. Outrora nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós temos paz porque fomos reconciliados por meio da obra salvadora e redentora de Cristo. Então, compreenda que
quem nós somos em Cristo nos habilita a morrer para nós mesmos, sendo e ensinando os nossos filhos a serem pacificadores. Então, primeira coisa para ser um pacificador, pai, você precisa estar em Cristo, e o seu filho também precisa estar em Cristo, porque quem nós somos em Cristo nos habilita a de fato cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Entretanto, eu quero dizer para você que para que o seu filho de fato tenha um coração aí rendido aos pés de Cristo, você precisa ministrar ao coração do seu filho. Meus queridos irmãos, precisamos ensinar e pastorear a raiz dos conflitos dos nossos filhos, o coração. Para ensinar os nossos filhos a serem pacificadores, nós precisamos, através da palavra do Senhor, pacificar o coração dos nossos filhos. E isso acontece através da instrução e do pastoreio do coração deles. Entenda que, assim como nós, os nossos filhos também, em seus corações, por conta do pecado, às vezes, fomentam, os desejos pecaminosos fomentam conflitos. Por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, são sentimentos que existem no coração do seu filho, são desejos que são evidenciados a ponto de gerar conflito na vida do seu filho. Então, entenda que muitos dos conflitos dos nossos filhos são gerados por desejos bons, que são elevados a exigências pecaminosas. Então, deixe-me aqui corrigir um erro. Às vezes nós pensamos, poxa, meu filhinho tão bonitinho, só tem desejos bons. Ok, só que até mesmo os bons desejos, eles são elevados a exigências pecaminosas. Nós mostramos isso aqui em uma das aulas, quando nós falamos sobre o coração do problema, o problema do coração. Nós falamos sobre isso, que existem desejos bons. Citamos aqui, se eu não me engano, o caso se eu não me engano, foi o caso de, não me engano, foi Rebeca, que disse para o seu marido, olha, dai-me filhos ou eu morro. Mas como? Você fala, poxa, é um desejo bom. Um desejo bom. Desculpa, foi Raquel. Raquel que disse, dai-me filhos, eu morro. Dizendo para Jacó, é um desejo bom ter filhos. Só que naquela situação ela colocou aquele desejo bom, aquele desejo assumiu uma posição pecaminosa quando começou a controlá-la, a ponto dela dizer, ou você me dá um filho ou eu vou morrer. Ou seja, ela queria filho até mesmo acima daquilo que Deus e somente Deus pode trazer ao seu coração, que é a satisfação plena. Então, eu quero que você entenda que os nossos filhos, às vezes, têm bons desejos, mas esses desejos, eles são elevados às exigências pecaminosas, e aí nós precisamos tratá-los. Vou lhe dar um exemplo. Não há nada de errado em seu filho comer um biscoito e assistir um filme, mas se o seu filho lhe pedir e você falar, não, agora não é hora, você agora vai jantar, depois de jantar você vai tomar um banho e você vai dormir. E o seu filho então fica chateado, seu filho fica ressentido, seu filho fica irado, porque ele não conseguiu o que ele queria. Isso evidencia que existe um desejo pecaminoso dominando o coração do seu filho. E aqui deixa-me te falar uma coisa, pastor, mas o meu filho tem 3 anos, tem 2 anos, isso aí é exagero do senhor. Não é, meu querido, não existe idade para que o coração pecaminoso dos nossos filhos se revelem. A partir do momento que os nossos filhos são trazidos a esse mundo, o que a palavra do Senhor fala no Salmo 51? Que nós somos concebidos em pecado, ou seja, a corrupção do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, é passado para nós assim que nós nascemos. Então, não caia nesse conto do vigário, nessa mentira satânica, o meu filho, ele só vai se tornar um pecador quando tiver consciência. Não precisa, porque mesmo quando nós temos consciência, nós pecamos. Sem consciência também peca do mesmo jeito. Então, compreenda que, em termos bíblicos, queridos, o desejo se torna um Deus ou um ídolo funcional que está dominando temporariamente o nosso coração ou os nossos filhos quando nós ficamos ressentidos, quando o nosso coração fica irado, quando nós mudamos a nossa fisionomia porque nós não alcançamos aquilo que nós desejamos. Existe uma diferença muito grande entre frustração,
né? Você ficou frustrado porque às vezes você queria passar naquela prova e você não conseguiu, né? Mas a frustração, você sente o baque, mas você continua, né? Você ficou triste por um momento, mas logo depois você entende que aquilo ali, poxa, eu não passei nessa prova, mas não é o fim do mundo. Deus ainda continua sendo suficiente para a minha vida. Vou seguir em frente. É diferente quando você se revolta dizendo, olha, agora acabou minha vida, já não tem mais o que fazer, não acredito que eu não passei nessa prova, quem sou eu, né? Agora eu vou tirar minha vida, eu vou ficar com vergonha das pessoas. Então, a diferença entre frustração, né? Uma frustração, vamos dizer assim, de forma que faz parte da nossa natureza limitada, mas também existem frustrações que se tornam apenas uma evidência de desejos pecaminosos que existem no nosso coração. Então eu quero te falar, queridos, que o conflito na verdade revela o que existe no coração dos nossos filhos. O conflito é como se fosse um raio-x do coração dos nossos filhos. Por quê? Porque quando outros se colocam entre os nossos filhos e os seus desejos, eles brigam, eles entram em atrito. Isso está revelando desejos pecaminosos do coração do seu filho. O coração do seu filho é exposto quando o seu filho entra em conflito com você, com a sua esposa, com outro irmão, com os amigos ou quem quer que seja, por conta de um desejo não atendido. Isso nos dá oportunidade, queridos. É lógico, você pode falar assim, pastor, eu fico indignado quando vejo meu filho entrando em conflito, eu fico bravo. Não, queridos, olhe para esse momento como uma oportunidade de você pastorear o coração, de você ministrar a graça salvadora de Cristo ao coração dele. Em momentos assim, converse com seu filho, mostre a ele o seu pecado, leve-o a confessar o seu pecado. Então a meta dessa conversa é lógico. Você pensa o seguinte, pastor, eu preciso discipliná-lo. Essa conversa já é uma forma de disciplina. É evidente que existem momentos em que a disciplina ela tem que ser corretiva, né? E corretiva em muitos momentos é sim, você utilizar-se, como diz a palavra do Senhor, da vara, o castigo físico, né? Entenda, castigo físico, nós estamos falando para você espancar o seu filho, nada disso, né? O castigo físico, ele visa, não é você machucar o seu filho, não é você espancar o seu filho. O castigo físico, e aí eu sempre digo o seguinte, né? Eu confesso para você que às vezes no uso da mão nós acabamos pesando a mão e ultrapassando o limite do que deveríamos fazer dos nossos filhos. Aí nós colocamos um castigo acima do que ele precisa suportar e, ao mesmo tempo, nós estamos ultrapassando aquilo que Deus nos dá como ordenança no castigo da disciplina física. Então, por isso que às vezes é mais saudável você utilizar, como diz a palavra do Senhor, uma vara, né? Pega uma vara fininha aí, eu mesmo quando criança, minha mãe mandava eu escolher a vara, né? Eu lembro que minha mãe falava, olha, vai lá no quintal e escolha a vara no pé de amora. E nós queríamos ser malandros, né? Pegávamos aquela vara já podre, e quando nós voltávamos, minha mãe falava assim, então vocês querem ser engraçadinhos. Aí minha mãe voltava lá e pegava uma vara um pouquinho mais verde, né? E dava ali uma varadinha na poupança, né? Na famosa poupança, no bumbum. Pronto, chorávamos, mas ao mesmo tempo éramos corrigidos, né? E aquela dor nos fazia lembrar o seguinte, não compensa a desobediência, não compensa o pecado, né? A dor física nos leva a refletir sobre isso, no que diz respeito à disciplina. Mas, mesmo, pastor, eu não quero disciplinar meu filho fisicamente, eu quero discipliná-lo corretivamente apenas com palavra. Ok, eu digo para você que as minhas filhas, em alguns momentos, eu já tive que discipliná-las de forma corretiva um pouco mais dura do que apenas com palavras. É lógico que existem momentos que as palavras resolvem, mas não nos esqueçamos que a própria palavra do Senhor diz que aquele que esconde a vara, o pai que esconde a vara, ele não está abençoando o filho, ou seja, o pai que não disciplina o filho não o ama, mas demonstra ódio e está o levando para o inferno. Então, em momentos assim, queridos, eu sempre digo o seguinte, converse com seu filho, né? Mesmo quando você vai disciplinar de forma corretiva, né? Com a disciplina física,
Converse antes, explica o motivo. Lá em casa mesmo eu explico a minha filha. Filha, olha, papai vai te dar uma palmadinha no bumbum ou vai pegar a varinha e dar uma varadinha no seu bumbum. Por quê? Porque você pecou contra Deus. Você desobedeceu uma ordem do papai e da mamãe e por isso nós iremos discipliná-la por amor a você. E uma coisa muito importante, meus queridos, leve os seus filhos a confessarem os seus pecados. Você pode pensar o seguinte, pastor, mas por quê? Meu filho tem 3 anos, ele não entende. Ele pode não entender agora, mas daqui a 2, 3, 4 anos, ele entenderá. E ele vai entender que, mais do que isso, que uma vez que o seu filho confessa o pecado, você ensina a ele que Cristo perdoa as nossas falhas. E ore com seu filho, pedindo a Cristo que lhe ajude a não mais cometer aquele pecado. E após isso, queridos, não deixe o seu filho distante. Lá em casa eu tenho observado isso, que sempre que nós disciplinamos as nossas filhas e nós conversamos olho a olho com elas, mesmo a Clarice que tem 1 ano, e nós explicamos, olha, você está sendo disciplinada, você está sendo corrigida, porque você pecou contra Deus, contra o papai e contra a mãe, vamos orar, pedir a Deus perdão. Logo depois, as duas nos dão um abraço. Nós não saímos daquela situação sem que haja um abraço. Ou seja, a disciplina dos nossos filhos, corretiva ou instrutiva, formativa, não é para distanciar os nossos filhos, é para trazê-los para perto de nós. E essa é a ideia da pacificação. Você não ensina o seu filho sendo um pacificador, disciplinando e ministrando o coração dele, ou afastando de você, mas você o traz para perto de si. Além disso, além dessa disciplina formativa, instrutiva, corretiva, meus queridos, muita oração. É necessária muita oração para que Deus trabalhe no coração dos nossos filhos. Uma outra realidade, instruindo os nossos filhos para serem pacificadores. Isso é um ponto importante porque o mundo não ensina os nossos filhos a serem pacificadores como a Bíblia ensina. Infelizmente, raramente o mundo fala sobre sermos pacificadores nesse mundo de tantas guerras, né? E quando o mundo fala de pacificação, essa é a verdade, ele não trata do coração, né? O mundo trata apenas aí de questões de comportamento, de moralismo, legalismo, né? Eu tenho visto aí uma nova, né? Eu acho interessante como que as pessoas, e mesmo cristãos, isso que me assusta, né? Olha para a Bíblia e fala assim, não, a Bíblia não é suficiente para me dar as diretrizes para ensinar os meus filhos. Aí começa a se criar, de forma humanista, de forma moralista, novos conceitos de criação de filhos à parte da Bíblia. Então hoje tem o tipo de, se eu não me engano, de criação de filhos que é focada no comportamento, se eu não me engano é a disciplina positiva, né? Meus irmãos, digo para você que não adianta, enquanto não tratarmos o coração dos nossos filhos, enquanto não ministrarmos o coração dos nossos filhos, eles vão apenas replicar moralismo e legalismo. E eu digo para você que onde o seu filho for, o pecado vai acompanhá-lo. Você pode formatar o seu filho a ser um excelente moralista, com altos padrões de valores morais, mas se o coração dele não estiver transformado, ele vai apenas replicar aquilo ali sem a motivação correta e muitas vezes ele pode fazer desses valores morais, altos valores morais, puramente um ídolo. Então eu quero que você entenda que geralmente nós ouvimos do mundo, né? Olha, ensine o seu filho quando fizer uma coisa errada, apenas diga, me desculpe, ou quando alguém lhe pedir desculpa, diga, está tudo bem. Nós já falamos sobre isso, que pedir desculpa é um substituto mundano, que não leva à pacificação em momento algum, porque não exige o compromisso de nenhuma das partes. Nós entendemos que na pacificação, quando nós cometemos um pecado contra o próximo, nós pedimos a ele perdão, e o perdão exige um compromisso de ambas as partes, principalmente daquele que está colocando sobre ele a obrigação de perdoar. Então, para acontecer a pacificação, precisa ter genuíno arrependimento e perdão. Então, a diferença de desculpa e perdão é essa, né? A desculpa, primeiro, que não diz respeito a nenhuma deslize moral,
A pessoa não entende que ela é pecadora, não entende que ela errou, pede desculpa, e o outro lado fala, tudo bem, vamos seguir em frente. O perdão é diferente. Perdão, primeiramente, a pessoa tem que se arrepender e pedir perdão. E o outro lado se compromete a fazer aquilo que nós falamos nas últimas 2 aulas, né? Sobre o perdão. Se compromete e faz uma promessa de não mais se lembrar daquela ofensa. Aquela ofensa não será mais desenterrada, aquela ofensa não ficará mais entre os dois, não será mais um obstáculo, que interfere no relacionamento dos dois. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 a 9, Deus ordena aos pais a combaterem a ignorância com ensino diligente. Vai falar no texto de Deuteronômio 6, né, que é a obrigação do pai inculcar, a obrigação do pai colocar nas portas, a obrigação do pai colocar onde for possível a lei do Senhor para que os filhos aprendam. Lembre-se, no início do ano nós tivemos aqui no mês de fevereiro, no Carnaval, a Conferência da Família, o reverendo Milton pregou sobre isso, incentivou e mostrou claramente que uma das obrigações que nós pais que nós temos é ler a Bíblia para os nossos filhos, é ensinar a lei para os nossos filhos. Então nada substitui isso. Pastor, eu quero ler um livro devocional com meu filho, ok, mas não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é a responsabilidade primária e principal que nós, como pai, temos para com os nossos filhos. Diligentemente, de noite, manhã, tarde, sempre que pudermos, estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos a lei do Senhor. Efésios 6,4, né, fala que os pais precisam estar no Senhor para poderem disciplinar e admoestar os filhos no Senhor. Então, pai, para que você possa instruir o seu filho para ser um pacificador, na disciplina de admoestação do Senhor, você precisa estar no Senhor. Então nós recebemos do Senhor e passamos para os nossos filhos para que também eles possam estar no Senhor. Então a instrução para ser um pacificador passa primeiro que nós recebemos da palavra a instrução para depois instruirmos nossos filhos a serem pacificadores. Então, se não tivermos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática no nosso dia a dia, como nós resolvemos os conflitos, não adianta, nós não iremos conseguir passar isso para os nossos filhos. Um outro ponto importantíssimo, o seu exemplo é um ótimo professor. Eu lhe pergunto, como que você pai, como que você mãe, como que vocês lidam com os conflitos? Entenda que se você pai, se você mãe for alguém difícil nessa área, saiba que os seus filhos irão crescer tendo o seu referencial como exemplo a ser copiado. Essa é uma realidade, tá? Digo para você que se você pensa o seguinte, olha, não, pastor, não acredito nisso, né? É verdade, nossos filhos estão o tempo inteiro nos copiando. O tempo inteiro os nossos filhos estão refletindo coisas que fazemos, coisas que falamos, coisas que praticamos. Nós não ensinamos isso a eles. Eles observam em nós. Eles aprendem a partir daquilo que eles veem os pais fazendo, eles replicam. Os pais são os maiores referenciais na formação de um filho. Então eu quero que você entenda, queridos, que nunca é tarde para começar a fazer o que é certo. Nunca é tarde a ser o exemplo de pacificador que os seus filhos precisam. Você pode ensinar falando, você pode instruir, faz parte do processo, mas nada falará e ensinará tão alto ao seu filho quanto o que você faz. Então, se os seus filhos virem você negando, virem você fugindo de um conflito, eles vão aprender a ser evasivos. Eles vão aprender que não vale a pena tentar resolver um conflito. Se eles olham para você, pai, se eles olham para você, mãe, não enxergam em você perdão, não enxergam em você reconciliação, não enxergam em você arrependimento, eles estão aprendendo a agir assim. Outra coisa, se eles virem você, por exemplo, em um conflito, atacando de forma irada e culpando os outros por tudo que dá errado, eles aprenderão com você a serem combativos. E se você, por algum acaso, se recusar a perdoar, eles aprenderão a ser pessoas solitárias e amargas. Então, os nossos filhos copiam de nós. Nós somos os maiores e devemos ser os melhores professores
de uma vida piedosa para com os nossos filhos. E na pacificação não é diferente. Os nossos filhos aprendem conosco como que nós nos tornamos pacificadores. Algumas instruções práticas para você, para que ajude você a de fato fazer isso com seu filho, ensiná-lo a ser um pacificador. Primeira coisa é o culto familiar. É uma forma excelente, é uma das melhores formas para que você possa ensinar as verdades eternas que direcionam os seus filhos a serem pacificadores, tá bom? Não, pastor, não consigo fazer todos os dias. Meu irmão, não tem problema, faça pelo menos uma vez a semana. É importante que você com a sua família tenha um momento em que vocês estarão juntos, louvando, adorando, cultuando o Senhor. Eu estava, na semana passada, lendo um livro do Douglas Wilson, e confesso para vocês que o que li ali me surpreendeu muito, porque Douglas Wilson, ele questionado num desses livros, né, como que ele fez para criar os seus filhos, né? E perguntaram se ele fazia o culto familiar. Ele falou assim, olha, eu fazia, mas eu não fazia o culto familiar com a liturgia de oração, de leitura da Bíblia, de cânticos. Ele falou, olha, a minha forma de cultuar com os meus filhos era, eu abria a Bíblia, quando eles eram pequenos, nós líamos um trecho da Bíblia e orávamos. Fazíamos isso todos os dias na mesa do jantar. Quando eles foram crescendo, nós começamos então a ler a Bíblia juntos e discutir alguns textos. Então, por exemplo, ele começou a estudar o Evangelho de João. Depois, quando os filhos ficaram maiores, eles começaram a discutir sobre a ética cristã, sobre a vida cristã aplicada aos desafios que eles tinham na escola. E uma coisa interessante que ele fala é que nesse processo de ler a Bíblia com os filhos passaram a ler a Bíblia sozinhos. Então, além daquela leitura que eles tinham todos os dias, diária, juntos, os filhos passaram por conta própria a ler a Bíblia separado. Então, é apenas uma dinâmica, né? Pode ser que essa dinâmica funcione para o seu lar, mas pode ser que para o seu lar, não, pastor, no meu lar que vai funcionar é uma vez na semana, todos os dias, é 15 minutos, é uma leitura do texto bíblico com uma breve explicação, são cânticos e orações uns pelos outros e pronto. Não tem problema, o importante é que você faça esse culto familiar. Outra coisa, use os conflitos do dia a dia. Cada atrito familiar oferece uma rica oportunidade para ajudar os seus filhos a confrontarem os seus desejos egoístas e praticarem os princípios bíblicos da pacificação. Então, quando acontecer um conflito em casa, não esperneie, não pense que é o fim do mundo. Olhe aquilo como uma oportunidade de ensinar o seu filho a começar em você, a como colocar em prática os princípios da pacificação. E terceiro, praticar e praticar. Nós às vezes pensamos, né, que nós iremos proteger os nossos filhos de conflitos se os deixarmos longe do convívio social. Meu irmão, não. Nós temos que proporcionar uma interação, uma variedade de interações sociais adequadas para que os nossos filhos pratiquem, para que eles possam praticar como se relacionar uns com os outros. Eles têm que praticar no relacionamento com os outros os princípios de pacificação. Então, não pense que você, colocando o seu filho enclausurado dentro de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, 30 dias em um mês, você vai protegê-lo de ter conflitos. Não, nós temos que ensiná-los a praticar. Então, é basicamente igual, vamos pensar aqui num jogador de futebol, né? Ele treina repetidamente para que quando chegar o jogo, ele possa colocar em prática o que ele treinou. Então, isso aqui é muito importante. E eu estava vendo esse dia um jogador de futebol dizendo o seguinte, alguém perguntou assim, tudo que vocês treinam, vocês praticam em campo? Ele falou assim, não. No treino, nós pensamos em todas as situações possíveis de jogo, que pode acontecer. Aí ele falou assim, geralmente nós não replicamos no jogo nem 10% do que nós treinamos. Por quê? Porque nem sempre vai acontecer aquela situação que foi treinada. Então, a mesma coisa com os nossos filhos. Nós treinamos os nossos filhos para serem pacificadores, para que quando eles estiverem no mundo e as demandas de conflito surgirem, eles possam estar preparados a responder de forma pacífica e pacificadora naquelas situações. E aí eu quero caminhar para o final. Você está pensando assim, pastor, mas quando eu devo então começar? Começa a ensinar os seus filhos assim que eles entrarem em conflitos. O ponto é esse. Seu filho nasceu, já pode começá-lo a ensinar a ser um pacificador. Tá bom? Por quê? Porque ele já vai entrar em conflito logo.
tá? Às vezes o bebezinho ali pequenininho vai dar birra, porque quer alguma coisa. Então, já é momento de você já estar ali pacificando e pastoreando o coração dele. Entretanto, você pode estar pensando assim, pastor, mas o que fazer? Olha, eu me converti tem pouco tempo, pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso, os meus filhos já estão aí com 10, com 20 anos, com 25 anos, o que eu faço? Eu quero que você nunca esqueça essa regra. Nunca é tarde demais para começar a fazer o que é certo. Nunca é tarde demais para começar a fazer o que é certo. Se você tem sido negligente para ensinar os seus filhos a como responder a um conflito biblicamente, o ponto de partida é você confessar essa verdade para Deus e para a sua família. Confesse o seu fracasso a Deus, peça a Deus perdão, peça a Deus restauração, peça a Deus a graça redentora sobre a sua vida. Logo depois disso, faça uma reunião familiar ou converse em particular com cada um dos seus filhos, com a sua esposa ou vice-versa, e faça uma confissão. Admita a sua ignorância, preguiça, sua falta de fé, sua falta de disciplina e peça perdão pelos efeitos do seu fracasso na vida dos seus filhos. Mostre aos seus filhos as consequências da sua negligência, do seu fracasso e ajude-os a ver as consequências que eles estão experimentando ou que eles experimentarão se seguirem os mesmos padrões que você acabou de identificar e que estão errados. Então, explique como você está pedindo a Deus que mude algumas coisas. Faça um compromisso com seus filhos e peça também que eles façam um compromisso com você e com eles mesmos, com a família, para que trabalhe com eles e juntamente com eles, pela graça de Deus, para desenvolver novos hábitos, a resolução de conflitos em seu lar. E, finalmente, avise-os que as coisas talvez não mudem da noite para o dia, mas que, com a ajuda de Deus, vocês todos podem mudar os maus hábitos e aprenderem a serem pacificadores. Você pode falar assim, pastor, mas olha, essa confissão ela é muito vergonhosa. Não. Sua confissão é didática e é essencial para novos hábitos pacificadores. E compreenda que um filho resistente a perdoar ou pedir perdão vai reconhecer que seus pais reconhecem suas falhas. Vai evidenciar através do exemplo dos seus pais que os seus pais precisam da graça salvadora de Deus para perdoar, para mudar, para ser transformado. E isso lhes ensinará a seguir um padrão, a seguir o mesmo processo. Agora, digo para você que você precisa dar o primeiro passo. Porque os pais são aqueles que conduzem os filhos e os hábitos e liturgias de um lar começam pelos pais. Então, não queira que o seu filho se transforme em um pacificador da noite para o dia se você não é e se você não tem ensinado. A dinâmica litúrgica do seu lar, como vocês lidam com os conflitos, começam pela condução que você, pai, que você, mãe, tem dado à sua casa. Então, eu quero caminhar aqui para algumas aplicações. Apenas lembrando a você que ensinar os filhos a serem pacificadores é uma realidade desafiadora. Ensinar os filhos a serem pacificadores é uma das responsabilidades mais desafiadoras de um pai. Requer muita fé, requer muita dependência de Deus, requer de nós ministrar ao coração dos nossos filhos, requer uma instrução sistemática, uma orientação cuidadosa vamos dizer assim, no convívio com os nossos filhos. Nós precisamos então, queridos, vencer a preguiça, vencer o marasmo, ser exemplo. O desafio está aí, o desafio está em dar o primeiro passo, e dar o primeiro passo já implica em ser exemplo. Segundo, é necessária. Os nossos filhos são pecadores, nossos filhos convivem com pessoas pecadoras. Os nossos filhos estão, estarão e continuarão estando em conflitos o tempo inteiro. Então é necessário porque nós precisamos equipar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a como lidar de forma pacificadora com os conflitos que eles ao longo da vida
ao longo da vida irão se meter, irão se envolver. Então, é necessária. E por último, é abençoadora. Os resultados desse esforço vale muito a pena. Quando continuamente lembramos os nossos filhos de quem são em Cristo, nós podemos inspirá-los a imitar o seu amor, a renunciar a seus desejos pecaminosos e a responder ao conflito de uma forma que honre e glorifique o nome de Deus. Então, esta fé e comportamento podem ajudar a aprofundar o seu testemunho cristão, vai preservar suas amizades, vai fortalecer o seu futuro casamento e vai premiá-lo com grande sucesso na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida social. À medida que os nossos filhos são transformados por Deus e aprendem a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo em meio aos conflitos da vida, eles desenvolverão corações adoradores e mãos servidoras, que Deus irá se deleitar em usar para a edificação do seu reino. Que Deus nos ajude, queridos, a de fato sermos pais pacificadores, para que possamos instruir os nossos filhos a também serem pacificadores. Na próxima semana, o reverendo Marcos estará dando uma aula, estará quebrando essa sequência de aula que eu estou dando apenas para que vocês possam ter um descanso da minha pessoa, tá bom? Ele vai estar falando sobre filhos fazendo as pazes com os pais. Filhos fazendo as pazes com os pais. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus, nós somos gratos a Ti pelo dia de hoje. Obrigado por essa aula de escola dominical. E ajude-nos a, de fato, sermos pacificadores, para que possamos instruir e ensinar os nossos filhos. Aqueles que assistiram essa aula e se identificaram como pais que ainda não são pacificadores, que possam seguir, Pai Santo, a orientação da Tua palavra, buscar a Tua presença, reconhecer os seus erros e pecados, procurar a sua família, reconhecer diante da família os erros e fracassos e buscar juntamente com a família mudanças e transformação no Senhor, para que a sua família seja abençoada. Agradecemos ao Senhor por mais essa aula e pedimos ao Senhor que nos abençoe no restante desse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.